Agora a gente recebe então o secretário de Defesa Civil de Pelotas, o Milton Martins, também conhecido como Miltinho. Bom dia, Miltinho. Bom dia, Caldenei, equipe. É uma alegria a gente estar por aqui de novo e à disposição dos amigos aí para conversar sobre o tema da Defesa Civil. Bom, e vamos falar e começar falando sobre o incêndio ocorrido no Laranjal na última sexta-feira, na vegetação. Quais foram as ações desenvolvidas, né, e a sua avaliação sobre esse episódio? A avaliação sobre o episódio sempre é de aprendizado, né, Caldenei e ouvintes. Porque, na verdade, esses incêndios florestais, eles são corriqueiros, né, no verão, em função da vegetação seca, e quando eles se aproximam das zonas urbanas, eles se tornam perigosos, né? Então, por isso a gente sempre tem uma preocupação, principalmente naquela área de banhado ali que se situa entre a ocupação da Barra, que é um conjunto de casas de pescadores, de população de povos tradicionais ribeirinhos, um conjunto aí de mais de 100 casas. E o Pontal da Barra, Valverde, né, porque entre essas duas ocupações urbanas tem o Banhado Grande, né, e tem também e no lado que divide com o Pontal tem o dique, que é elevado e que vai ser mais elevado agora com as obras do Plano Rio Grande, que vai ser elevado a 4 metros de altura. Então, esse dique é quase uma barreira também que nos ajuda num evento desses de incêndio. Durante a tarde nós estávamos lá, tratando de outro tema de proteção e defesa civil, que é os destroços do Trapiche, né, daquele evento de 24, que foi destruído pela ventania e pela emergência climática, e parou dentro da lagoa, então tem causado alguns acidentes, né? E também a passarela de PPDs ali na frente da Arena de Esportes, também a inundação levou para dentro da lagoa, e ela é bem pesada, então está tudo identificado e nós estamos montando naquela manhã de sexta-feira, a gente estava montando essa ação para nós começar a trabalhar essa semana, que nós vamos precisar de retroescavadeira, de cabo de aço, porque os bombeiros vão fazer a parte da água, né, mergulhar, amarrar, e nós vamos puxar em terra para retirar de dentro da lagoa. Nós estávamos montando essa operação para essa semana e rompeu um incêndio lá no banhado. Aí a gente foi até a Barra, os bombeiros já foram acionados, né, e estavam já dando as primeiras identificações, porque o banhado, porque a população entenda, ele é de difícil acesso, né? Chegar no banhado para apagar o fogo com mangueira não dá. Então, qual é a estratégia que os bombeiros usaram? Isolar a chegada do fogo na ocupação, tanto na zona da Barra ali, também como ali no Pontal. Nós estávamos naquele dia com vento sul, para nossa sorte, sul-sudoeste, então o fogo estava em direção ao Pontal e ao Valverde. A gente imaginava que ele não passasse o dique, mas ele acabou ultrapassando. E muita fumaça também, né? Então isso também traz transtorno. Aquelas fagulhas, quando irrompe o incêndio, começa a largar aquelas fagulhas, e aquelas fagulhas causam novos focos. Então tinha muitos focos de incêndios, eles irromperam durante a tarde, e aí entrou noite adentro. Os bombeiros também tiveram que atender no Capão do Leão a ocorrência, uma outra ocorrência no Bom Jesus, e a gente estava agoniado já, mais de 11 horas da noite. Aí conseguiram chegar e conseguimos controlar o incêndio, né? E para a nossa segurança e a segurança dos moradores também. Miltinho, em nenhum momento chegou a ter algum perigo
desse fogo chegar em alguma das casas, tanto na Barra quanto no Valverde, né? Teve muito perigo. O fogo chegou a 20 metros das casas da Barra, porque ele, ainda que o vento estivesse empurrando ele para o lado do Pontal, ele vinha por baixo em direção à Barra sempre, porque ele vai queimando a folhagem seca que vem vindo, né? A população ajudou também, enquanto os bombeiros não chegaram, quem controlou o incêndio foi a população, né? Com balde d'água, porque o banhado ainda tem água, com balde d'água, batendo com foice, apagando do jeito que dava para não chegar nas casas. O fogo, as labaredas chegaram muito perto das casas. Se tivesse um vento sul, seria uma situação muito, muito, muito difícil, né? E poderia ocorrer, inclusive, um incêndio nas casas. Então, como foi dito no início do programa, tudo é um aprendizado também ao mesmo tempo, né? Porque o que preceitua o protocolo dos incêndios na área urbana, esses incêndios florestais? Como prevenção, né, tem que se estabelecer uma zona neutra, né, onde seja derrubado o mato, né, antes das casas, um nível seguro. O banhado ali, quando chove, a natureza se refaz rapidamente. Então, nós vamos trabalhar com a população do bairro para ter uma política de proteção e prevenção ali, de uma distância mínima, né, da vegetação das casas, porque isso nos dá tempo de agir, porque a vegetação muito próxima às casas, com o vento sul, é tragédia anunciada. Secretário, na sua fala houve referência a várias ocorrências verificadas de incêndio nos últimos dias, inclusive na sexta-feira, né, paralelas a esse episódio lá na Laranjal. Qual a orientação que a Defesa Civil dá à população de cuidados, né, neste período de tempo seco, de calor forte e por vezes até com vento, né? Quais são os cuidados, né, principais que a população deve observar considerando esta época do ano? O cuidado primeiro é cuidar com não evitar focos, né? Por exemplo, uma bituca de cigarro numa vegetação seca, ela causa um foco de incêndio. Com o vento, se espalha muito rapidamente, né? Então tem que cuidar isso, as pessoas que estiverem pescando no dique, nas imediações de São Gonçalo, né? Cuidar esse alerta a gente tem dado e vamos trabalhar bastante, porque o verão vai aí até março, né? E depois ainda tem tempo quente até abril, né? E maio às vezes. Então, essa situação. Outra coisa é o cuidado com o lixo, né? Porque o lixo também, acumulado, a população às vezes quer colocar fogo no lixo e acaba também involuntariamente, muitas vezes, né, fazendo esse tipo de queimada, né, que não é aconselhável, aliás, é desaconselhável. Tomara que não, né? Mas incêndios criminosos, do tipo colocar fogo no banhado para vir vegetação, para depois vir passagem nova, né? Então isso a gente vai monitorar para coibir, né? Nós não podemos, né, causar insegurança, né, na população em função dessa situação, principalmente ali, que é uma área de preservação permanente, né? Então ali não pode ter nenhuma atividade assim, nenhum tipo de ocupação. E uma outra situação que a gente também coloca, e que esta é involuntária, né, que a gente estava conversando com os moradores, é que com a inundação que houve, né, de mais de 40 dias no Laranjal, Pontal, Barra, né, Valverde, em 24, arrastou muito resíduo para dentro do banhado, né? E alguns resíduos plásticos, mesa, cadeira, muita madeira, né? Então, pega fogo na vegetação seca e depois fica esses focos queimando de plástico, de madeira,
e aí alimentando toda essa grande fogueira, né, e levantando uma cortina de fumaça gigantesca, né, que a gente também disparou alertas para a população fechar janelas, porque também dá muita intoxicação, né? Então, graças a Deus e a mobilização dos bombeiros, né, com a nossa retaguarda e acompanhamento da população, a gente conseguiu contornar, mas é preciso criar uma consciência, né, na população de que nessa época do ano tem que ter muito cuidado, né, com qualquer tipo de fogo, né, de faísca que possa ocasionar um incêndio. No dia do incêndio, Miltinho, uma das causas prováveis que foram levantadas foi a de uma queima de lixo na área. Isso se configura como crime ambiental. Existe também a possibilidade de uma investigação? Existe, né? Nós estamos, a gente também trabalhou junto com a SQA, né? Também a gente fez uma ação integrada ali entre as secretarias, né? A SQA também está trabalhando muito naquela área do Totó ali, né? Muito absorvida com aquele projeto que quer colocar em curso ainda no mês de fevereiro o funcionamento do camping, mas a gente tem orientado, né? E a SQA também com essa questão, né, do cuidado do lixo e também, se houver provas, né, porque a gente trabalha, nós temos que trabalhar com indícios e provas, né? O indício poderá levar a prova. Então, uma vez identificado, é claro que, configurando um crime ambiental, a gente vai responsabilizar o autor. Secretário, aproveitando a oportunidade, qual a avaliação, passado um ano, né, da criação e também do seu trabalho, né, como secretário de Defesa Civil, qual a avaliação que é feita do trabalho realizado até agora e quais são as metas, aí, as prioridades para 2026? Então, acho que é uma primeira experiência de secretaria, né? O prefeito Marrone nos colocou essa responsabilidade. A gente, durante o ano, trabalhamos com um orçamento, não tínhamos orçamento, acabamos criando um orçamento muito pequeno, ainda estamos estruturando a nossa secretaria, né? Estamos trabalhando para inaugurar agora no primeiro semestre, ela se localiza ali na Avenida Salgado Filho 67, quase esquina da República do Líbano. Estamos organizando, nós fizemos um planejamento estratégico de trabalhos, de metas e ações, mês a mês até o final deste ano. Temos uma expectativa muito grande, né, de poder trabalhar muito com a comunidade, criando consciências, né, entrando pelas escolas também, para a criançada levar para dentro de casa essa consciência da proteção e da defesa civil, principalmente nas áreas de risco, né? A gente vai trabalhar forte com a identificação, com a criação dos núcleos populares, né, e comunitários da defesa civil, né, fazer treinamentos, fazer simulados, né, porque nós vivemos numa cidade plana, né, e que por uma consequência de formação do nosso geográfica, né? Nós não temos um problema que é muito perigoso, que tem muito em Santa Catarina e tem muito também na nossa zona da Serra, que é o movimento de massas, né? O movimento de massa é quando a montanha ou a serra desce e arrasta, não é, as populações para a beira do rio, e quem mora na beira do rio muitas vezes é soterrado. Nós não temos isso, mas nós temos muito presente a possibilidade da inundação, né? Que chova muito lá na serra, como choveu, essas águas têm que entrar no oceano, e ela entra pela Lagoa dos Patos, e ela acaba, por ação dos ventos, né, o manejo de todas essas águas, né, ela acaba, muitas vezes, estacionando na nossa região e entrando, forçando a nossa costa. Por isso, neste ano,
né? O governador teve aí agora na sexta-feira e o prefeito vai anunciar logo, né, esse ano de obras, né, de proteção e melhoria do nosso sistema de proteção da cidade, a começar pelo Laranjal, né, que tem que ser reforçado de casa de bomba, tudo na cota de 4 metros, e também a gente vai trabalhar com um plano de contingência, que a gente está trabalhando com 14 protocolos, entre eles o da inundação, né, chovendo na serra, a gente em geral tem 4, 5, 6, 7 dias, né, dependendo do vento, para a gente se preparar aqui. No ano passado a gente já ergueu uma coluna de areia no Laranjal, para segurar a possibilidade da lagoa subir o nível e entrar para dentro do Laranjal novamente. Então, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, ela trabalha com esses pilares, né? Pilares da prevenção, né? Prevenir, e aí a prevenção vai nessa área dos núcleos, da preparação, do treinamento, vai na área do monitoramento, né? Agora mesmo vamos instalar radares no Rio Grande do Sul, e um deles poderá ser aqui em Pelotas, que vai elevar as condições do nosso sistema de monitoramento e previsão de chuva, de granizo, tempestade, de ventania, né, e de tornados, né? Isso tudo vai elevar essa condição, mas também o sistema de níveis, né, e todo o sistema de prevenção também, que é um dos pilares da nossa secretaria. Bom, havendo então a possibilidade do evento, a gente tem que fazer a preparação. Então a gente prepara toda uma retaguarda, num plano de contingência, deixa as secretarias mobilizadas para uma possível ação de alagamento, de enxurrada interno na cidade, bem como de inundação de fora para dentro na cidade. E em havendo o evento, a gente tem que ter uma ação de resposta rápida, que é essa articulação do trabalho de mitigar situações, né, de alagamento, de socorro, né? E aí a gente, quando está nessa situação, a gente trabalha sempre articulado, né, no nosso plano de contingência, com os bombeiros, com a CE Equatorial, né, porque havendo ventania, temos que acionar sempre a CE em função do risco de queda de árvores sobre fios e postes, e sempre tem muita intercorrência, né, de situações, e já passamos por ciclone, já passamos por chuvas intensas, né? Então fomos muito testados nesse ano de 25 e estamos cada vez mais nos preparando para o ano de 26. E, Caldenei, equipe e ouvintes, nós vamos trabalhar forte este ano já na execução dos projetos, né? O ano de 25 foi um ano de preparação e planejamento, o ano de 26 começa, né, como um ano de execuções já de várias obras, né, que a Defesa Civil tem sob sua responsabilidade, como a ponte da Z3, a Estrada da Barra, né, que vai ter um investimento grande de melhoria, elevação, enrocamento com pedras, né, também temos a Estrada de Cima, aquela que vai para a Z3, que o prefeito Marrone tem trabalhado muito com essa pauta, tem todos os investimentos do Plano Rio Grande no Laranjal e dos diques, toda a elevação do nosso sistema de proteção a 4 metros, né, até a ponte do São Gonçalo, que é o projeto, para proteger a cidade, né, e melhorar o nosso sistema de bombas, né, de drenagem. E é importante que a gente ressalte que, ainda que a gente faça todos esses esforços, prepare a cidade para um outro patamar, né, que já está atrasado há mais de 50 anos, porque os últimos investimentos no sistema de proteção da cidade são da década de 70. Agora nós vamos de novo colocar a cidade num outro patamar. Mas é importante se ressaltar que não tem nenhuma cidade no mundo hoje preparada, né, para enfrentar essas emergências climáticas a pleno, né, porque o volume de chuva, de eventos, né, e a nossa zona é muito suscetível a esses eventos, né,
por conta da nossa situação geográfica. Tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina como o Paraná são muito suscetíveis a ciclone, né? Por essa ação dos corredores de ventos que vêm do mar, que vêm do polo e que vêm da Amazônia. Quando esses três ingredientes se juntam, é a tal tempestade perfeita, né? Ocasiona ciclones, pode ocasionar tornados. Então, a gente vai se preparar muito, mas é importante também que a população crie essa consciência da proteção e da defesa civil, porque nenhuma cidade está preparada para uma chuva de 400, 500 milímetros em pouco tempo. Né? 100 milímetros já dá um impacto grande, 200 milímetros muito. E a partir daí é muita prevenção, preparação e ação de resposta, porque vai dar alguma intercorrência dentro da área geográfica da cidade ou a inundação querendo entrar para dentro da cidade. Secretário Municipal de Defesa Civil, Milton Martins, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Rádio Com, no programa Edição da Manhã. Um bom trabalho, uma boa semana. Para nós, tudo de bom, para os nossos ouvintes e para vocês também. Tá bem, muito obrigado. Obrigado. Agora são 8h21, programa